Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para o segundo bloco do capítulo 21 de Apocalipse, falando sobre a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. São menções indescritíveis que nós vamos tentar compreender um pouco cada uma dessas coisas, mas vai muito além até mesmo da nossa imaginação, lembrando daquela palavra que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo muito maravilhoso. Bom, antes de eu começar, eu já te peço para curtir. Comenta, por favor, um comentário me ajuda muito no canal, nem que você coloque um amém, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O segundo bloco, ele vai dos versículos 9 ao 27, mas eu vou começar lendo os versículos 5 a 7, que diz: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Tudo que nós vamos ver aqui já vimos e vamos ver agora nestes próximos versículos. É o que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Ao vencedor, o Senhor nos dará todas estas coisas. Glórias a Deus. Vamos então ver sobre a Nova Jerusalém, que é chamada de esposa, a mulher do Cordeiro. Versículo 9 diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quando nós falamos então de noiva, nós imaginamos uma linda mulher vestida toda de branco, toda enfeitada, maquiada, adornada, entrando na igreja para se encontrar com o seu noivo. Então nós entendemos aqui que João usou uma metáfora, e esta metáfora aplicada à Cidade Santa significa que ela está preparada, que ela está adornada com a noiva, que é a Igreja de Cristo, e também agora os redimidos, o povo de Israel, formando então um só povo. E este povo então habitará, esse povo que vai constituir um só povo de Deus habitará nela. Então é como se este povo fosse o adorno desta cidade. Que coisa linda, né? João usa linguagem simbólica para descrever a cidade santa, cuja glória ultrapassa os limites da nossa compreensão e do entendimento humano, ao usar a metáfora de pedras preciosas para falar sobre o seu esplendor, que é indescritível. Mesmo nós cristãos que temos esse contato com a palavra, que nós estamos habituados a ler e ver essas coisas, para nós é algo surreal, indescritível. Imagina então para alguém que não tem a revelação do Espírito Santo e o conhecimento da palavra. Vamos ver o versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade de Jerusalém, a santa cidade de Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus. Então vamos que passo a passo, a redenção final incorpora tudo quanto Deus tem feito na antiga e na nova aliança, ok? Esta nova Jerusalém, ela é nova, porém ela é Jerusalém, tá bom? João, transportado em espírito, contemplou do alto do monte a cidade. E o contraste entre o deserto e a montanha nessas visões é certamente, aí a gente fala, né, proposital. Por quê? A cidade vai estar, ela vem do alto e ela fica no alto, no monte, né? E este monte nós sabemos que é o Monte Sião e ele está em Jerusalém. Por isso que nós falamos que Deus está é um complemento e um cumprimento da antiga e da nova aliança, e tudo vai estar lá centralizado na cidade, onde o próprio Apocalipse fala sobre cidade amada do Senhor, ela é do Senhor. Então vamos falar então sobre essa questão dela estar no alto e a questão do deserto, né? O contraste entre o deserto e a montanha. Veja, o deserto ele é baixo, ele é ressequido e ele é árido. E a Bíblia lá em Apocalipse 17:3 diz que ele é o lar da meretriz. Por quê? Vamos ver João 17:3, onde o anjo faz a mesma coisa com João. Diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Então ele está lá embaixo no deserto. E o texto aqui fala que o lugar da cidade santa é elevado, frutífero e saudável, e vai ser o lar dos justos e da noiva de Cristo. Ezequiel 42 diz: em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. A nova Jerusalém, ela é santa e descerá do céu, porque ela está lá e ela é de lá. João 14:2, né, para a gente fidelizar que esta cidade está lá, Jesus diz, né, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Esta cidade, esta morada, este lugar reservado a nós, os santos, está sendo preparada para o povo de Deus, a noiva de Cristo e do Cordeiro. Versículo 11 diz assim: tendo a glória de Deus e o seu brilho, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Deus mesmo se fez presente ali nesta cidade, pois a sua glória e brilho são contemplados e sua glória torna-se então patente aos homens, né? João está vendo isso e ela vai ser patente aos homens permanentemente, ou seja, para sempre. O seu brilho e fulgor é tanto que é como se ela fosse uma gigantesca pedra preciosa, na visão de João e que ele tenta descrever. Assim como João viu a glória de Deus, né, quando ele descreveu o trono de Deus lá no capítulo 4 de Apocalipse, e ele fala como tendo a aparência de pedra de jaspe e de sardônio. Tudo que ele podia fazer a comparação nas suas visões era de pedras preciosas. Então nós vemos que tudo é descrito em forma de preciosidade, de pedras de muito brilho e muita luz. Assim, a glória da cidade participa da glória divina, porque além dela ter esse aspecto, ela também tem o brilho e a luz de Jesus.
Da mesma forma, então, a noiva vai participar desta glória. E lá em Romanos 8, 29 diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E nós estamos vendo aqui então uma imagem gloriosa de brilho e de luz. Vamos então falar sobre as portas da cidade, que são 12 portas. Versículo 12 diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A cidade tinha uma elevadíssima muralha com 3 portas de cada lado, apontando então para todas as regiões da terra, norte, sul, leste e oeste. Em cada porta havia o nome das 12 tribos, cada porta tinha o nome de uma das 12 tribos de Israel, ou seja, os 12 patriarcas, né, os descendentes, os filhos de Jacó, que é Israel. O muro da cidade, então, sugere segurança, que os salvos vão desfrutar ali, e também que a cidade está reservada para um povo separado. Quando ela tem muralhas, diz que ela está guardada, cercada, protegida. As 12 portas representam Israel e os 12 alicerces que nós vamos ver no versículo seguinte, porque as muralhas têm os seus alicerces, representam a igreja ou os 12 apóstolos. Isso destaca o fato de que seus habitantes são os santos de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E por fim, vamos analisar que portas representam um lugar de entrada. Então, foi pela nação de Deus e pelo seu povo no Antigo Testamento que Deus se revelou, né? Que Deus se auto-revelou, e também lá no Antigo Testamento também teve já a revelação de Cristo através da palavra e dos profetas. Então foi por este meio que foram portas onde as pessoas tiveram acesso e o conhecimento de Deus. Vamos ver o versículo 13. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Esta formação, olha que interessante, posicionamento das portas lembram, tá? A formação do acampamento do povo no deserto, quando estavam a caminho de Canaã, onde ali havia um arranjo das tribos de acordo com direções dos pontos cardeais. E lembrando que o tabernáculo e a arca de Deus ia no meio deles, ok? Então tudo na palavra de Deus tem uma ligação e tem um simbolismo. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Agora vamos falar dos apóstolos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aí eu vou deixar aqui, ficará para a eternidade nós sabermos o nome do 12º apóstolo, né? Uma vez que Judas foi cortado dentre os 12. E aí nós lembramos que Matias foi escolhido para compor os 12, porém nós temos a figura do apóstolo Paulo, né? Que também se denomina apóstolo de Cristo. E então pode ser que um desses alicerces leve o nome ou de um ou de outro, mas nós só saberemos lá. A palavra de Deus não fala. Mas pode ser que a Nova Jerusalém não prescindirá de bases históricas, ou seja, eu acho assim, eu creio na história,
mas eu estou dando uma interpretação aqui baseado em estudos, tá? Pode ser, mas ela se baseia o quê? Na revelação que veio por meio de Cristo, mediada pelos apóstolos, formando a base desta igreja, porque nós sabemos que base é alicerce, e os alicerces das muralhas da cidade estão com os nomes então dos apóstolos. Então os fundamentos da cidade, portanto, representarão os fundamentos da nova aliança em Cristo Jesus, que foram ensinados pelos seus apóstolos e anunciados também pelos profetas. Vamos lembrar de Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Então vejo que Paulo fala aos Efésios que cada pessoa que está firmada nos fundamentos da palavra dos apóstolos, ensinado pelos apóstolos, que foi também ensinado por Jesus Cristo, eles, cada um, constitui um edifício que é construído, né? O qual o Jesus Cristo é a pedra angular, ou a pedra que sustenta este edifício. Por isso, então, os alicerces desta nova cidade vão receber, então, os nomes dos apóstolos. Mateus 16, 18 diz, Jesus falando para Pedro: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.